Então vamos lá, vou tirar a câmera para começar, para a gente ganhar um pouco mais de flexibilidade de banda, facilita para todo mundo. Eu sou Gilberto Coelho, analista técnico, né, trabalho com BMF desde 1989, isso mesmo, já sou quase um vovozinho de mercado, mas comecei cedo, então tem essa carinha de novinho aí. Eu já acompanho o índice dólar praticamente a minha vida inteira. Então vamos falar um pouquinho do dólar futuro, operando na Bolsa de Valores Mercantil e Futuro, já foi BMF, BVMF. O dólar futuro, a gente opera o dólar futuro como se fosse uma ação, a única diferença é que a liquidação dele é no dia seguinte, é D+1. E para começar a operar esse contrato, a gente precisa ter uma autorização prévia da corretora, a gente não consegue só depositar um dinheiro na corretora e já sair operando, né, que nem ação, a gente bota o dinheiro e compra. O dólar a gente tem que botar o dinheiro e ainda pedir a liberação da corretora para ganhar limite operacional para poder negociar BMF. O sistema que vai se utilizar é o mesmo, ou home broker, ou alguma plataforma operacional. Eu sugiro para quem vai operar dólar que tenha uma plataforma profissional de negociação. Eu vou usar o exemplo aqui, o TRID, tá? Que para mim facilita muito a vida. O dólar vence todos os meses o contrato futuro, diferente do índice futuro. Não sei se o pessoal que já opera índice ou dólar, o índice ele tem vencimentos bimensais e o dólar vence todos os meses. A gente tem que tomar cuidado só com a letrinha dele. O dólar, vou botar aqui na planilha, a cotação dele e as letras. Olha, o dólar, o vencimento atual, a gente está no mês de março, e a letra que está sendo feita é o J. Porque o dólar do mês de abril vai ser o primeiro dia 8 de abril. É uma confusãozinha, mas ele vence no último dia útil de março. Então ele passa a ser o dólar de referência para o mês de abril. Agora, amanhã, dia 31, já vai vencer esse contrato J, é o último dia de negociação dele, último dia útil, e a gente vai passar a negociar o dólar K, que é o dólar maio. Então amanhã já tem o chamado rolagem do dólar. Todo mês, então, o dólar tem um contrato vencendo, e o de maior liquidez normalmente é esse do mês corrente, tá? Então, beleza. Então hoje a gente vai estar fazendo a apresentação do dólar J, amanhã vocês vão entrar na bolsa. Ué, o Giba falou de dólar J e já está negociando o JOLK, DOLK, como é que é isso? Exatamente, essas letras aqui fora de ordem, diferente de letras de bolsa, né, que tem A, B, C, D, F nas opções, os contratos futuros seguem a bolsa americana. A bolsa de Chicago tem as letras exatamente assim, janeiro é F, fevereiro é G, março é H, abril J, e eu botei todas aqui. Tá? A gente está gravando a apresentação, quem quiser guarda depois o link, vou botar no YouTube, não vai ter dificuldade nenhuma para isso. Existem dois vencimentos de dólar na bolsa. Um dólar, que é o contrato grande, o padrão, que existe já há vários anos, que é o DOL, e o contrato do mini dólar, que vale 1/5 do tamanho do grande. O mini dólar, ele começa com a letra WDO. Tá? Então esse é o mini dólar. Como é que a gente sabe qual que a gente está operando? Quando for digitar, quando você opera uma Petrobras, você vai lá e digita PETR4 e abre um book de ofertas. No caso do dólar, você vai digitar DOL, se quiser operar agora o J, e o ano de vencimento, no caso DOL J16. Se eu for operar o mini dólar, eu vou operar qual? Eu vou digitar WDO J16. A diferença principal deles é o tamanho do contrato. O dólar grande, vou botar com a letra grande aqui, ó, DOL J16, ele só pode ser negociado em múltiplos de 5 lotes. Ou seja, o lote mínimo dele é 5. Já no dólar mini, pode-se negociar um contrato. Ou seja, 10 mil dólares, que é o tamanho padrão do contrato, pode ser negociado na bolsa. O dólar grande, o mínimo 5. Então, 5 vezes 50 mil. 250 mil dólares é o mínimo do dólar grandão. Tá? Então, aqui já começa uma grande diferença. Quem que opera dólar grande e quem que opera dólar mini? O dólar grande ele é feito principalmente para as grandes empresas, para os exportadores, importadores, quem faz hedge, para os bancos que fazem importações, exportações também, as tesourarias. E o mini é feito para pequenas operações, né? Pessoas físicas que gostam de operar no mercado, querem fazer hedge para pequenas
posições, os pequenos investidores e até as pequenas empresas podem utilizar o contrato do dólar mini. Essa agora foi braba aqui, peraí. Impossível, peraí. Então a gente falou das letras do tamanho do contrato, né? Para negociar basta digitar o código. O funcionamento matemático disso, né? O financeiro, como é que funciona? Vamos falar de operação com mini contrato, WDO. Se a gente compra ele a 3.600, que é a cotação padrão, e vende a 3.610, a gente ganhou 10 pontos e o tamanho do contrato dele é 10 mil dólares, tá? Como a cotação dele é expressa vezes 1.000, o dólar na casa de câmbio está 3,60, vamos supor. E aqui você está comprando a 3.600. Então a cotação já está vezes 1.000. Ao invés de multiplicar por 10 mil, a gente multiplica só por 10, que é o tamanho do contrato. Então, se eu opero um contratinho de mini dólar e ganho 10 pontos, eu estou ganhando R$100 nessa operação. Tá? E o que eu preciso para operar um contrato de dólar? Eu preciso depositar uma margem na corretora. Tá? Normalmente, essa margem para day trade ela é pequenininha, ronda a casa dos R$300, dependendo da corretora que vai estar se operando. Tá? A gente vai fazer o básico, depois vamos para setups, tá? Pelo menos 3, que eu vou mostrar como é que a gente faz. Então, precisa botar um dinheiro na conta, disponibilizar isso como margem, a corretora vai liberar os lotes. Então, vamos supor que você tem R$1.000 na conta e vai disponibilizar isso para margem. Se a corretora te cobra R$300, você vai poder fazer 3 lotes de mini. O grande, né, ou posição, você não vai conseguir fazer porque é muito mais caro, mas dá para fazer o giro do mini. Olha uma coisa interessante aqui para o dólar. Então, se com um contrato a gente já pode fazer R$100 com 10 pontos e o dólar tem uma oscilação grande, olha só, vou botar o gráfico do dólar nos 5 minutos, tá? O pregão de hoje começa aqui, dia 30 de março. Entre a mínima e a máxima, ele oscilou do 3.600 para o 3.625, voltou no 3.600, foi no 25, voltou, e ele ficou oscilando nisso. É normal o dólar fazer oscilações, aqui ó, 607 até 17, 10 pontos, 20 pontos, são oscilações muito comuns de acontecerem no dólar. Tá? Então, se você entra para fazer um giro de 10, 20 pontos, é bem razoável que você faça. Então, vamos supor que vai gerar 20 pontos, vai fazer R$200. Se a margem da sua corretora for, vamos supor, R$200 por contrato, você consegue praticamente dobrar o seu dinheiro, a sua grana. Tá? Boa noite, Dr. Robson. Então, isso é para ter ideia da volatilidade. Você pode quebrar, perder todo o dinheiro. Se você perder 20 pontos e tinha R$200 só de margem, você vai perder tudo. Então, você tem que ter uma gestão de risco satisfatória. O ideal é que você tenha uma quantidade maior de recursos, use uma posição menor para garantir que você aguente alguns tranquinhos no dólar. Eu já vi dia do dólar oscilar 100 pontos de uma vez só. Né? Não foi raro isso acontecer. Às vezes você tem movimentos mais fortes. Se você está na ponta certa e ganha 100 pontos, você pode fazer num dia com esses R$200 de mais, você pode fazer 5 vezes o seu capital. Mas não vai poder perder isso, né? Se você só tem R$200 na conta, você vai ser ou estopado pela corretora ou você mesmo vai fazer o seu stop antes da hora. Tá? Então, isso é o que o dólar permite a gente fazer. O que eu, Giba, faço aqui na minha arena ao vivo, eu como analista? Eu tenho uma planilha que eu já uso há muito tempo. Eu faço algumas indicações de ofertas, tá, para day trade, baseado no modelo. E a gente faz também as chamadas no dólar. O produto que eu mais acerto, o que tem dado mais certo dentro do meu método, é o dólar. Então, eu estou fazendo esse webinar até por isso. Eu vejo muitas pessoas operando o dia inteiro. Eu sugiro stops pequenininhos de 7 pontos. Para cada mini contrato, um stop de 7 pontos são R$70. Com objetivos de 7 a 30 pontos. Né? Então, você pode ganhar aí com um contrato ou dois, R$300, R$350,
perdendo aí 70 a 140 reais. E o meu método é o seguinte, eu gosto de botar o retorno ao risco 5 para 1. Faço redução com 7 pontos, meu stop costuma ser 1/5 do meu gain total. Então, se eu estou fazendo um stop de 70 pontos, eu dou um gain de 70 reais, perdão, 7 pontos. O meu objetivo são 35 pontos. 7 vezes 5, 35. Então, geralmente, eu trabalho com essa relação. O que acontece? Eu sugiro 3 entradas até no mesmo setup. Muitas vezes você pega um setup, ele dá uma compra e estopa. Aí ele volta no preço de compra e estopa. Daqui a pouco ele volta de novo e anda. Na prática, é exatamente isso aqui. Você tenta uma venda na perda do suporte, vamos supor, hoje a gente teve uma venda de manhã cedo na perda desse fundo aqui, era o 37, né? Ele bateu aqui 34, estopou. Bateu de novo, estopou, com 7 pontos. Na terceira entrada que ele bateu, olha o que ele fez, ele afundou. Então eu perdi 7 pontos, perdi 7, depois eu ganhei os 35 pontos. Recomeçou aqui, brabo. Eu vou sofrer aqui um pouquinho, vou tentar ser bem rápido, depois a gente repete. Num dia mais calmo eu faço um convite, quando acabar a obra dos caras. Mas a ideia é essa, a gente nunca sabe se vai furar na primeira entrada, se vai furar na segunda e dá certo, ou às vezes não dá certo nenhuma das 3, aí tem que estopar. Eu faço até aquela jargão do Fantástico, né? Tomou 3 stops, vamos pedir a música, ou seja, para o dia, não é dia de operar. Se o mercado está com volatilidade e anda, a gente recupera. Se tomou 2 stops na relação 5 para 1, acertou o outro, você vai pagar os 2 stops e ainda vai sobrar dinheiro. O dólar tem dado muito certo. E ao longo do dia a gente faz ainda as correções de acordo com os setups. Vou mostrar como é que são definidas as entradas, né? Acho que o pessoal já está doido para ir direto para o setup, que é muito mais interessante, até enquanto o barulho não está muito ensurdecedor para mim. Então, vamos lá, o primeiro método, deixa eu já botar o gráfico aqui. No gráfico de 15 minutos, eu utilizo tanto para ações como para os futuros. Eu pego essa média, vou tirar a vermelha, que é 200, deixar só a azul. Deixa eu botar ela mais gordinha aqui. Eu utilizo a média de 21 no gráfico de 15 minutos. Vai fechar o mercado, ok? No mercado fechado, eu marco os pontos. Se romper uma resistência acima da média de 21, eu tenho um gatilho de compra, tá? Aí eu vou na planilha e coloco aqui. Para amanhã, como é que vai ficar o dólar? O meu ponto de compra amanhã é 3,637, né? A máxima foi 3,650. É a primeira resistência que eu tenho acima da média de 21. Então, se romper o 3,637, né? 3,636,5, eu tenho uma compra no 3,637. E se perder o fundo 3,599, eu vou ter uma venda no 3,598. Quando entra numa posição dessas, eu disparo o meu gatilho de compra. Vamos supor que ele vá ser mais fácil ele cair, né? Ele já está trabalhando abaixo das médias, topos e fundos descendentes. Então, provavelmente o dólar amanhã vai pegar essa venda no 3,599 e a gente vai marcar. Quem opera 2 contratos, pelo menos, vai poder reduzir um com 7 pontos e o outro vai deixar andar. Se eu consigo uma redução com 7 pontos, eu faço um ajuste do meu stop para o preço de entrada. Tá, geralmente essa é a sugestão. Então eu boto as letrinhas. G para gain, R para redução, L para loss. Enfim, boto o G aqui para marcar que entrou na posição 98. Vou fazer uma redução no 97. Para isso tem uma sugestão muito boa para fazer, que é a operação do TRID. O TRID ele tem a operação do chat trading, que é, eu tenho um vídeo já com essa explicação de como faz isso. Uma vez que entra numa posição, eu lanço uma venda aqui, eu boto um start de venda, já fica ali. Se bater, ele abre a venda, e no que abrir a venda, ele me permite botar um stop simultâneo, que já fica programado para botar o meu 7 pontos para cima ou para baixo, redução ou gain de metade da posição, e depois eu boto o outro stop ajustado, tá? Então, só para voltar agora para a apresentação um pouquinho, para a gente não perder nada, né? Eu botei as letras. Quanto vale o contrato? O mini vale 10 mil dólares, o grande vale 50 mil dólares. O que está se negociando nesse dólar futuro?
Operamos na abertura? Sim, depois do primeiro candle ou se pegar o gatilho logo de cara, no primeiro negócio. Tá? O dólar, ele negocia PETAX, que é a média negociada de dólar do Banco Central, na parte da manhã. Ele vai usar esse dólar do último dia útil, ou seja, amanhã vai sair a PETAX do último dia útil e esse dólar J vai liquidar no dia seguinte, no primeiro dia útil de abril, que é a letra J. Então é isso que a gente está buscando operar. O mercado está tentando acertar qual vai ser a PETAX do último dia útil de cada mês. Então, a partir de amanhã a gente já vai operar o novo dólar. Vai ser, em vez de ser o J, vai ser o K, a próxima letra, e vai ter um valor um pouquinho diferente do atual, que vai ter uma expectativa já de taxa de juros, variação de câmbio até lá. Quem que opera dólar? Né? Só refrisando que eu já até falei um pouquinho. Tem os hedgers, que são importadores e exportadores. Uns têm dívida em dólar, outros têm crédito em dólar. Eles não querem correr riscos, eles vão ao mercado travar suas receitas futuras ou seus pagamentos futuros. Imagina uma Vale do Rio Doce, quanto não tem, né, de fluxo de caixa mensal, diário em dólar, uma Petrobras. Então existem muitas empresas no Brasil inteiro precisando negociar o dólar para se proteger. O próprio Banco Central ele opera direto no mercado futuro, fazendo swap, ele opera 20 mil contratos, ou seja, não falta liquidez para operar no mercado. Então tem de pessoa física a pessoas jurídicas, fundos, fundações, gestores, bancos de tesouraria, todo mundo opera o dólar. Tem muita oscilação intraday, o que favorece o day trade, como a gente já viu no gráfico. 10, 20, 30, 50 pontos, todo dia tem de oscilação. Regras para os leilões. Me perguntaram se eu opero na abertura, né? O Arquimedes está perguntando. Sim, se meu ponto for atingido na abertura, já está valendo. Eu coloco esse ponto antes do mercado abrir. Se ele não for atingido na abertura, tiver algum gap muito grande, ou de alta ou de baixa, eu vou fazer uma correção do ponto em função do primeiro candle. Rompeu a máxima do primeiro candle, normalmente é compra, perdeu a mínima do primeiro candle de 5 minutos, normalmente é venda, e tem funcionado muito bem isso também. Tá? Esse é um segundo setup que a gente utiliza, e eu vou mostrar o terceiro, que é por bandas de Bollinger. Então o mercado do dólar, ele começa antes da bolsa, ele começa 9 horas, um pouquinho antes tem um leilão de abertura, ele fica ali 2, 3 minutos em leilão pela bolsa, dá 9 horas ele abre e negocia até às 18 horas. Tá? Ele tem algumas regras para o leilão, né? Você vai botar a oferta, se tiver dentro do preço vai levar, se tiver fora vai ficar pendurado na pedra. Você não pode desistir de uma oferta se ela estiver participando, aí é que nem a regra de bolsa. E liquidez o dia inteiro. Às vezes tem umas movimentações muito grandes no dólar, que ele entra em leilão no meio do pregão. Às vezes o grande não entra em leilão, o mini entra. E, então tem algumas preocupações ao longo do dia que podem ser leilões em função de variações muito grandes ou de lotes muito grandes. Então, estratégias operacionais. Bandas de Bollinger, normalmente são estratégias para quem gosta de pegar distorções. Como eu falei, o primeiro candle da abertura de 5 minutos, rompendo a máxima dele, normalmente é compra, ou rompendo a mínima, normalmente é venda. E tem o indicador que eu criei, que tem no TRID, que é o GBindex, que ele tenta seguir tendência. Tá? Tem um vídeo disso, essa explicação, depois eu passo o link para vocês, mostrando exatamente como ele funciona, tentando seguir tendência em cima de topos e fundos. Ou seja, você não vai ficar esperando a vida inteira cruzar uma média para operar. Ele é bem ágil e a ideia é usar nos 5 minutos. Como é que funciona a banda de Bollinger? Aqui a gente já tem ela programada. Quem gosta de fazer arbitragem em cima de banda, costuma acertar bastante, mas tem que ter uma coisa para não se machucar, que é o famoso stop, né? As bandas de Bollinger são desvios padrões, né? 2 desvios acima de uma média. Normalmente a média utilizada é de 14, pode ser de 20 períodos. Pode usar o gráfico de 15 minutos ou 5 minutos. E a regra é simples. A banda está estreita, normalmente vai movimentar muito, vai ter volatilidade. Com a banda aberta, tocou na parte de baixo é compra, tocou na parte de cima é venda, e você vai tentar zerar rapidamente, ganhando um pouco dessa oscilação. Tá? É bem giro mesmo,
bem selvagem o negócio. Isso aí é o trader que olha book, que gosta de ver se tem comprador para lote, vai tentar comprar para baixo se bater em 20 pontos, vai tentar vender para cima se subir 20 pontos, ou seja, ele vai tentar operar a oscilação intradiária. Tem que ter stop, porque às vezes o cara vai ver batendo a banda de baixo, vai comprar, e ela fura e vem embora porque sai algum evento. Então é importantíssimo ter stop, tá? Bom, a Luciana perguntando se eu uso bandas de Bollinger. Eu gosto da banda de 14, mas a banda é muito mais para você ter uma ideia de movimentação. A distorção do dólar, eu vou ser bem sincero, banda é muito legal para quem está operando distorção e está ciente de um cenário do dia, que não deve ter nenhuma notícia, um dia mais tranquilo, e está muito atento ao volume. Se tiver oscilação com grande volume, a banda pode ser ineficaz, tá? Eu, particularmente, eu prefiro usar os pontos técnicos, pegar um pivô de alta, um pivô de baixa, né, e ir monitorando isso durante o dia e deixar o meu ponto fixo. Né? Eu não gosto muito de banda para o dólar, não, mas ele é muito utilizado por traders que gostam de ficar naquela adrenalina. O meu indicador, o GIB Index, como é que ele funciona? Ele, quando sai de cima para baixo, ele sugere venda. Nessa intermediação aqui de troca de tendência não faz nada. Na linha vermelha ele está vendido, na de baixo. Na linha verde de cima ele está comprado. Basicamente é isso aqui. Vou passar o link depois para vocês do treinamento rapidinho que tem dessa ferramenta. E a ideia dele é pegar a tendência. Quando ele cruza para uma venda, ele vem vendido até a banda de baixo. Normalmente você pega os grandes movimentos. Ou seja, essa queda toda que teve aqui, o indicador veio vendido de cima até embaixo. E ainda não virou para uma compra substancial. Ele fechou o dia vendido ainda. Por isso que eu acredito que amanhã seja ainda um dia de baixa. Eu prefiro muito mais tradar em função das médias. Pegar um pullback numa média e vender quando ele faz o candle de reversão. E quando confirma um pivô de alta, eu pegar essa reversão. Tá? Isso é preferência minha. Gosto muito de utilizar as regiões de sobrecompra e sobrevenda. O IFR, quando ele sai de cima para baixo, costuma me dar boas vendas, e quando sai de baixo para cima, costuma me dar boas compras. Então, são setups que eu gosto muito de usar para o dólar. Então, margem, quanto operar, vai depender muito da corretora que você estiver utilizando. Então, no caso ali, normalmente as margens estão entre 200, 300, 500 reais, dependendo da corretora. Então, o ideal para você conseguir fazer uma operação que você possa dobrar ou triplicar seu capital num dia, seria você achar uma corretora ou negociar com o seu broker aí uma devolução, né, pelo menos 350, 300 reais, para você pegar os 35 pontos do dólar como métrica e tentar fazer o dobro do seu capital. Isso é uma estratégia boa para quem usa mercado alavancado. Eu dou uma sugestão de leitura, né, o Jesse Livermore, a história dele é muito legal. Ele é um cara que operava só mercados futuros, principalmente as commodities nos Estados Unidos, desde os primórdios das bolsas, quando era ainda no cais do Porto, e ele só operava no setup dele, um direcional, e toda vez que subia $1, vamos supor, ele dobrava a posição, subia mais $1 e dobrava, caiu $1 ele zerava. Então toda vez que pegava um rally de alta, ele ganhava muito dinheiro e estopava curtinho. Então esse cara, diz a lenda, né, não sei se é verdade, que ele morreu ultra mega milionário e até ficou meio ruim da cabeça de tanto dinheiro que ele ganhou. Mas Jesse Livermore, Reminiscências de um Operador de Bolsa. É um livro bem legal para quem quiser buscar aí um pouco mais de informações sobre como operar mercados futuros e não ficar só naquele beabá, ganhei 100, perdi 100, ganhei 100, perdi 100. Não, e tentar realmente fazer uma caixa forte, ganhar dinheiro realmente com o mercado e sabendo usar o stop, né? Relação de retorno-risco. Então, em termos de apresentação, eu já consegui passar aqui tudo que vocês precisam para operar o dólar. Tá? Eita, agora a casa caiu aqui. Eu vou ter que terminar, tá em cima da minha cabeça aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar todos amanhã para participar da minha sala ao vivo.
Eu vou deixar o link aberto no grupo do Giba do Facebook, no grupo da Trid, onde vocês acharam esse documento. E a gente conversa ao vivo falando sobre as estratégias do dólar, tá? Não tem como falar mais com essa bagunça que está aqui hoje. Mil perdões aí.